que esse barulho aí, que se tivesse Pedro, tinha Hexa, que era quase esse o tom de certas coisas que a gente ouviu. Eu falei isso também, principalmente em rede social, e também alguns colegas mais empolgados. Isso à parte, o que ele fez, primeiro foi um golaço, né? Segundo foi um partidaço. Sim. Partidaço de todo o Flamengo. Agora, Prati, você me desculpe, eu sei que é cedo para falar isso, porque o próximo adversário é o Santos. Da Chape, sim. Mas daqui para frente, falar um pouco da Chape. Em todos os jogos, a Chape é um time morto psicologicamente, né? É um time pesado. Depois que tomou os gols, desmoronou. E mesmo durante a partida, você vê alguns jogadores ainda tentando os chutes que a gente viu, a maioria do Giovanni Augusto. Sabe, é um time que já está com a cabeça da Série B. Isso é muito pesado. Nós nem começamos o segundo turno e a Chape já é um time condenado. Então, é um time condenado psicologicamente. Quando o Prates falou ontem, e aí falando sério, né? Claro que a partida podia complicar. Em condições normais, um jogo em Chapecó, pode complicar, é complicado. Mas eu não acreditava nisso por causa da Chape. Eu acho que o atual estado de espírito da Chape não permite que ela faça jogos que já fez, por exemplo, contra o Palmeiras, aqui. Sim. A Chape fez um jogo aqui que era o que você falou que ela poderia fazer contra o Flamengo. E a diferença entre os dois times é muito grande, né? Esse Flamengo tá encantado. E só rapidinho sobre o que você estava falando do Pedro na seleção brasileira. A gente precisa ter aqui também a consciência, Edu, que o Pedro ele não foi para a seleção brasileira na Copa do Mundo e em outros oportunidades. Por um erro do Ancelotti. Por um erro do Ancelotti, aí você pode pensar assim, mas também porque o Pedro ele tem muita dificuldade de se manter saudável. Isso é um fato. O Pedro, em várias oportunidades que ele teve, até de se transferir para um dos maiores clubes da Europa, ele teve esse problema. Ele tem problemas físicos que o acompanharam. A gente vai lembrar na temporada passada, que é uma boa temporada, mas ele machuca. Teve toda aquela história do leite para o Pedro, que não sei o quê. O Pedro é um jogador que tem dificuldades físicas e ele tem um problema que é um problema que, por exemplo, os jogadores que foram convocados não tinham, que é a tal da pressão na saída de bola do adversário, essa intensidade de momentos sem bola. O Igor Thiago, que foi no lugar dele, é um cara que tem isso. Se você for olhar para a característica dos jogadores que foram, o Pedro não ia ser convocado, por exemplo, no lugar do Matheus Cunha. Eu acho que o Pedro, inclusive, na fila do Carlo Ancelotti, estava atrás até do João Pedro. Porque senão a gente vai ser engenheiro de obra pronto falar que, não, porque o Pedro meteu 10 gols em 3 jogos na volta do Brasileirão, o Pedro era a solução. É lógico, agora todo mundo é solução. Mas vamos lembrar lá atrás, quem que era a solução também da seleção brasileira que você falava? O Neymar. Foi solução para a seleção brasileira? Não foi. Inclusive... Quem era a outra solução que você falava? Hendrick, foi solução para a seleção brasileira? Aí ele não fala. Também não foi. Então, assim, hoje, eu falei que o Pedro tinha que ter ido, mas hoje todo mundo vira a solução. Não é a solução. Mas o Pedro tinha problema físico. O que o Neymar estava fazendo E o Pedro, mas o Pedro tinha que ter ido. Não. Ô, Ancelotti, você perdeu o Hexa porque você não levou o Pedro. Se o Pedro tá é oportunista. Mas eu não sou oportunista, não. É que o senhor percebe. Quer ver que o senhor vai falar? Mas o Pedro deitou na Chapecoense, que o time tá mal. A Chape foi decepcionante. Mas ele faz isso aí com um jogo grande. Esses equívocos, Edu, que a gente comete, são equívocos que humanizam a figura do jornalista. Eu quero trazer agora à tona aqui. Você acha que entende tudo de esporte, né? Que manja mais do que qualquer comentarista. Que acertaria até as perguntas mais difíceis. Que conseguiria treinar qualquer time. E que sabe tudo sobre todos os jogadores. Mas só falar não adianta. Quem sabe, aposta. Abra a conta na versus.bet.br. Operador autorizado com atendimento 24 horas por dia. Versus.bet. Trazer agora à tona aqui. O jornalista muitas vezes se coloca, eu falo por mim, talvez fale por alguns companheiros, acima do bem e do mal. Não é por aí. Quando a gente se coloca acima do bem e do mal... Não é sempre que a gente está acima do bem e do mal. Entendeu? Não é sempre. Você se colocou acima do bem e do mal, vou acertar tudo. Eu conheço desses negócios de 4 linhas e tal, e não é bem por aí. Então, às vezes... Não, é uma maneira que eu tô aqui falando... Você tá achando que eu sou oportunista? Eu observei ontem, né? Você é oportunista. O que você está fazendo aqui é lamentável. Como eu lamentável? Eu não estou me justificando. Você tá no Flamengo. Se vocês estiverem comigo, aqui... mandem no chat, mandem vídeo. Agora eu me interessei mais por essas suas táticas. Você, por exemplo, e vou te falar outro cara que a gente vai falar hoje aqui no programa, que o senhor já vai antecipar o comentário do senhor. Qual que é?
Previsível? Matheus Pereira, vai falar. Deixa chegar o gol do Matheus Pereira hoje. Mas a gente pediu. A gente também pediu o Matheus Pereira, a gente pediu o Pedro, mas não dá pra gente ficar falando que um jogador ia mudar o curso da seleção. Quando ele olha pra câmera lá e fala que a Chape vai complicar pro Flamengo e tal... Não ganhar, não falei isso. Faz isso. No momento que você faz isso... Uma análise técnica, né, prof? Você está fazendo uma análise. Ou você está plantando este lado humano do jornalista para colher depois? Você levantou Era intencional? Uma lebre espetacular, professor Celso Zete. Que fase que você atravessa, professor? Eu sou um aluno. Obrigado. Ter sido não um tão aluno. grande como a sua. Verdade. Mas... Então é o seguinte, professor. Tem razão. É isso, porque é importante a gente cometer esses equívocos, que eles nos humanizam. Mas é um equívoco A pessoa que nos acompanha sabe disso. Não tem negócio que você sabe mais, sabe menos. Mas você fez pra viralizar? Eu achei que a Chape poderia... Você fez no corte ou você fez de peito aberto? Eu acreditei que a Chape poderia complicar o jogo. Mas porque você faz aqui é o seguinte... Tem algum integrante do programa, nesse estúdio aqui, que é muito pra frentex, lá em cima, pagodinho, futebol, eu entendo da bola, e você que coloca... Eu, às vezes, quero, para esse integrante, eu, às vezes, quero colocar o pé dele no chão. Mas ele vai muito lá pra cima. Mas 4x0, 3x0. Sim, e vocês acertaram. Tô aqui para cumprimentá-los primeiro, para parabenizá-los, né? E para dizer o seguinte, eu me equivoquei redondamente, porque acreditei que a Chape fosse fazer um jogo mais difícil. Você tá com uma dor, hein? Fosse complicar o jogo pro Flamengo. Grande lebre estressado, hein? É isso aí, Zé Boquinha. A lebre tá estressada. O Rafael Thierry, quando saiu a escalação, eu imaginei. Rafael Thierry, zagueiro da Chape. Ele era atacante do Flamengo no jogo. Então eu também recebi uma escalação errada. O Rafael Thierry, camisa 15 da Chape, eu falei, esse é o que vai tirar a bola. Mas ele colocou a bola pra dentro do gol. Mas nós também achamos que ia ser mais difícil. Acontece nós isso. chutamos 3x0, foi 4. Mas houve um equívoco da minha parte. E quero Pede desculpa, então. Não, me desculpe. Fala, a torcida do Flamengo, eu errei. Que achei que o jogo seria mais complicado. Flamengo, em nenhum momento falei que não era favorito, era uma grande vantagem. E o jogo do final de semana pro Flamengo? É mais complicado? O jogo do final de semana tende a ser mais difícil. Mas São Paulo, né? Não tem problema nenhum. Eu, se vou me equivocar aqui, quando eu me equivoco, eu peço desculpa. Não tem problema nenhum. Então, olha, nação, me desculpe. Torcedor do Flamengo, eu falei ontem que seria difícil. Foi muito mais tranquilo do que eu imaginei. Parabéns ao Flamengo pela vitória e penitenciou. Olha, humildade. Bom, bacana.